Graça e paz, meus irmãos. O texto que nós temos aqui diante de nós para estudarmos não é o texto mais apreciado para um estudo devocional, para um sermão, mas como nós estudamos de forma sequencial a Escritura, então nós nos deparamos com textos difíceis e nem sempre tão agradáveis de se ler, não é? Como uma genealogia, né? Mas é exatamente sobre esse texto que nós vamos refletir, e nós vamos fazer a leitura, vamos ler com atenção. Já te adianto que a leitura demora em torno de 5 minutos, então acho que dá para manter a atenção pelo menos 5 minutos, não é? Então vamos lá, Gênesis capítulo 36, esta é a palavra do Senhor, vamos ler com atenção e com fé. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basemate lhe nasceu Reuel, e a Oholibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho e todo o gado e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Até aqui por enquanto, vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, diante da Tua santa e bendita palavra. E rogamos, ó Deus, que venha sobre cada um de nós a iluminação do Teu Espírito, Pai, a direção soberana do Senhor em nossos corações. Possamos, ó Deus, ouvir a instrução que vem do Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês neste capítulo é sobre a estrutura dele. Nós não chegamos ainda na parte difícil. Lemos até o versículo de número 7, essa é a primeira parte que nós temos aqui neste capítulo. Nós temos aqui basicamente a recapitulação da família de Esaú, né? Os primeiros filhos, as esposas que ele teve, isso enquanto ele ainda estava em Canaã, né? Nós estamos vendo aqui que ele, seus filhos, suas mulheres, todo o seu rebanho, o seu gado, toda a propriedade, tudo que ele tinha adquirido ali na terra de Canaã, ele pegou e levou embora. Ele foi embora, porque diz aqui no final do versículo 6, aliás, no versículo 7, porque os bens de Esaú e de Jacó eram muito grandes, né? Lembrando que aqui nesse momento Jacó já tinha voltado para Canaã, eles já tinham se reconciliado, não é? Mas eles cresceram muito como famílias e então eles decidiram se apartar. Esaú então segue a sua vida num outro local, não mais na terra prometida, não mais junto ao detentor da promessa que é Jacó. Eles decidem se apartar de tudo isso e aí nós entramos na segunda parte do capítulo, que é a partir do versículo 8 em diante até o versículo 19, quando então Esaú vai para Seir. Vamos ler a partir do versículo 8. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque.
São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeú, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São estes os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Oholibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Oholibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e esses seus príncipes. Ele é Edom. Então, esta é a segunda parte do capítulo. Nós temos aqui, basicamente, uma lista de descendentes de Esaú em Seir. Então, ele saiu de Canaã com um determinado grupo, né, os seus primeiros descendentes, e se desloca para Seir, e lá cresce numericamente, e a partir de certo momento, até os seus filhos são chamados de príncipes. Então, a gente já começa a ver aqui que ele ganhou espaço, ganhou proeminência na terra, cresceu de uma maneira muito importante, né? A partir do versículo 20, nós temos aqui tem o título aqui, Descendentes de Seir. Por quê? Porque quando Esaú chegou em Seir, Seir não estava desabitada. Havia um povo lá. E então agora vai ser descrita a família, ou o povo que está lá. E por que está sendo descrito esse povo? Porque Esaú e sua família se mistura com aquele povo da terra de Seir. Então, nós vamos ver aqui do versículo 20 até o versículo 30, essa linhagem de Seir, o povo que morava naquela região, de quem Esaú tomou a terra, né? Ele não chegou lá, vamos dizer assim, pacificamente, ele tomou à força, né, aquela terra, mas também se misturou com aquele povo. Vamos ler. São estes os filhos de Seir: o Oreu, moradores da terra. Começar de novo. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, da terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori, Omã e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Oholibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Então, aqui nós vemos que houve uma assimilação dos povos, né? Uma mistura. Aquilo que havia desde o início ficado muito claro quando Deus chamou Abraão
para se separar da idolatria, se separar dos outros povos, o que Esaú faz é se misturar. Aliás, antes mesmo dos seus pais falecerem, as mulheres que ele toma para si são mulheres da terra de Canaã. São mulheres que não faziam parte da família adequada, a família que Deus estabeleceu para que dali pudessem ser gerados os filhos. Jacó, apesar de toda a história terrível, o fato dele ser enganador, o fato dele pisar no tomate tantas vezes, apesar disso, ele faz o que deve fazer. Ele vai à terra do seu parente, de lá ele toma a esposa e a sua família cresce a partir disso. Esaú optou por um caminho totalmente diferente. E do versículo 31 ao 43, nós vemos aqui a última parte dessa estrutura de Gênesis 36, em que aí nós vemos que realmente ele assumiu o poder daquela terra, cresceu muito, suas famílias se expandiram, os seus filhos se tornaram reis, príncipes e assim por diante. Vamos ler, 31 em diante. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Note esse detalhe do versículo 31, antes da gente continuar. Ele diz aí, são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Ou seja, Isaac teve Esaú e Jacó. A família da aliança, o filho da aliança é Jacó. Mas é Edom que cresce e prospera de uma forma muito grande antes de Israel. Então, antes que Israel se estabelecesse como nação, tivesse prosperidade, tivesse reis, etc., Esaú já governava uma boa região daquele espaço. Então vamos lá, versículo 32. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aqubor. Morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Ira. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Percebeu o refrão? Final do versículo 33. Este é Esaú, pai de Edom. Versículo 19. São estes os filhos de Esaú, e estes seus príncipes, ele é Edom. E o primeiro versículo, de novo, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Será que tem alguma ênfase aqui? Essa é uma regra de interpretação bíblica. Quando a gente vê alguma coisa que se repetindo, tem alguma coisa importante aí. O que será que Moisés quis expressar com essa repetição? Certamente para que Israel tivesse noção clara de quem eram os edomitas, aquele povo contemporâneo, de Israel lá na frente. A gente vai depois falar de um momento em que
Israel se cruza aí com os edomitas. Bom, esse é o primeiro ponto, então, a estrutura. Segundo ponto, a gente percebe aí que Deus abençoa a genealogia de descrentes. Deus não abençoa só o seu povo, Deus não tem a intenção de fazer perecer na pobreza, na miséria, os ímpios todos e colocar os seus filhos num altíssimo patamar de riqueza e prosperidade. Não, Deus abençoa a genealogia de descrentes também. Deus, tudo pertence a Deus e parte disso ele atribui, ele põe nas mãos de descrentes. A gente sabe que Esaú é rebelde contra Deus, né? Desde o início ele desprezou o direito da primogenitura, ele desprezou a promessa, com isso ele desprezou a promessa que ele sabia que seu pai Isaque tinha da parte de Deus. Ele era o primogênito, ele seria naturalmente o herdeiro, mas ele não se importou com isso, ele pôs as suas necessidades imediatas na frente, né, da sua maior necessidade, que era estar ligado à aliança com Yahvé, com o Todo-Poderoso, né? Ele se reconciliou com Jacó, foi uma atitude boa, mas que não revela a conversão, não revela um compromisso com Deus, revela laço familiar, revela um certo quebrantamento por conta do distanciamento, que eles passaram tantos anos longe, mas ele é rebelde, é um homem que não tem nenhum compromisso com Deus. O fato dele ter se, já, repetindo, né, ter se casado com mulheres da terra de Canaã, o que era proibido para os filhos de Abraão, isso revela realmente a sua rebeldia, né? Agora, imagine só, né? Esse povo cresceu, a gente está vendo aqui que eles cresceram muito, prosperaram, reis nasceram ali de Esaú, Deus abençoou aquela genealogia. Agora pensa Israel ouvindo essa história, porque, veja, é Moisés quem escreveu isso aqui. Moisés é o agente de Deus para tirar o povo do Egito. Qual era a condição do povo que herdou as promessas de Deus naqueles dias? Escravidão, fome, sofrimento, tudo de pior que a gente pode imaginar ali na terra do Egito. Então, como será que eles ouviram essa história, né? Sabendo que havia lá um povo na terra de Seir, um povo parente, vamos dizer assim, né? Parente dos israelitas, que decidiram seguir por um outro caminho distante de Deus, e, no entanto, está lá prosperando, né? O que será que passou pela mente ali do povo de Israel? Então, quando a gente compara, muitas vezes, a realidade dos ímpios em prosperidade com a realidade dos crentes em, muitas vezes, miséria e situações tão degradantes e humilhantes, a gente para pensar, peraí, será que prosperidade realmente é a melhor medida da bênção de Deus? Será que a gente consegue realmente avaliar, poxa, esse grupo que é próspero é realmente muito mais amado por Deus do que este que está vivendo essa penúria? Será que a prosperidade é a melhor régua? Será que as bênçãos realmente indicam que alguém é amado por Deus? Talvez você já tenha passado por algumas situações difíceis e tenha questionado o amor de Deus. Mas é nesse momento que você tem que lembrar a sua alma. Espera aí. A prosperidade, a bênção neste mundo, a bênção material, não é a melhor régua para eu avaliar se Deus me ama ou não. Israel estava numa condição humilhante, terrível ali no Egito, no entanto, era o povo amado do Senhor. É a menina dos olhos de Deus. E esse povo próspero, os edomitas, crescendo e ganhando notoriedade na terra? Não. Embora Deus os abençoou com bênçãos materiais, as bênçãos pactuais de Deus não estavam com aquele povo. Então vamos ao terceiro ponto. Esaú, ele deixa um legado. E a gente percebe ao longo aqui dessa narrativa de Gênesis 36.
Ele deixou um legado de separação de Deus e de sua promessa. Não foi só ele que se separou de Deus. Ele levou consigo todos os seus descendentes. E isso serve de lição para nós. As escolhas que nós fazemos vão reverberar nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, e assim sucessivamente. Então, quando ele se afastou da terra da promessa, quando ele se afastou do detentor da aliança, representado ali por seu irmão Jacó, quando ele se afastou disso, ele levou consigo toda a sua família que veio depois dele. Não só os que com ele estavam naquele momento. Então nós temos aqui uma história triste, na verdade. Uma história triste. De gente que não conhecia Deus. Gente que não amava a Deus. Gente que não conheceu a lei de Deus. Gente que não tinha a luz do Espírito sobre suas vidas. E eles morreram sem conhecer. Porque um antepassado deles, Esaú, tomou essa decisão de se separar de Deus. E uma coisa interessante, estudando um pouquinho sobre esse texto, a gente percebe aqui o tanto de nomes, né? E os nomes, como a gente já, os meninos aqui que também ministram estudo bíblico já falaram várias vezes aqui, no tempo bíblico, os nomes que eram dados dos pais para os filhos, isso tinha um significado muito grande. Né? O significado do nome tinha muito a ver com a fé, tinha muito a ver com a esperança que havia no coração do pai ou da mãe. Então, a gente vê aqui nesses nomes o significado de todos esses nomes que vêm aqui descendentes de Esaú, a gente vê nisso que geração após geração eles estavam distantes de Deus, sem nenhuma referência a Deus. Eu anotei aqui alguns significados de alguns desses nomes. Por exemplo, um nome significa manhã, outro nome significa hiena, perfume, descanso, perverso, falcão, vantagem, veroz, alegria, rato. Em que esses nomes refletem algum compromisso com Deus? Especialmente num contexto histórico, cultural, em que os nomes tinham grande significado. Onde estão os nomes aqui que expressam de alguma maneira fé em Deus, confiança, esperança em Deus, temor de Deus? Tem dois nomes que indicam isso, mas isso é lá no começo, né? O nome aqui de Reuel, o nome de Reuel, que significa amigo de Deus, e Jeú, também está lá no comecinho, Jeú, que o significado provável é Deus ajudou. Mas só isso. Só isso. Os nomes não representam nenhuma relação com Deus. E chega ao ponto de lá no final, você vê aí no versículo 38, 39, alguém chamado Baal-Anã. Esse nome indica uma relação, uma ligação com Baal. Um Deus pagão, um Deus falso, obviamente, mas que era muito buscado e adorado naqueles dias, naquelas terras. Inclusive um Deus falso que foi adorado pelo próprio povo de Israel futuramente, mas aí é outro assunto.
Então, o que a gente percebe é isso, é um distanciamento cada vez maior por conta dessa decisão de se apartar do Senhor, de se distanciar da terra da promessa, de se distanciar do povo de Deus. As nossas escolhas, elas influenciam as gerações futuras, né? Na nossa cultura, irmãos, os nomes dos nossos filhos não tem que necessariamente apontar para a nossa fé, para aquilo que a gente acredita, para alguma esperança, alguma coisa. Não. Inclusive, a Lívia fez ontem, se não me engano, uma atividade, ontem ou antes de ontem, não sei, algum desses dias, uma atividade sobre o nome, e a gente tinha que pesquisar o significado do nome, né? E o significado do nome da Lívia, Lívia não está na Bíblia, né, Lívia? Infelizmente, ela queria que o nome dela estivesse na Bíblia, né? Eu devia ter pensado melhor nisso, né? Mas a gente, até na lição que ela fez, perguntava, né, qual foi o motivo da escolha desse nome. E a Maria e eu escolhemos o nome porque a gente gostou do som do nome. Não foi por causa do significado, mas foi por causa do som. É um nome que agrada. E a gente tem isso. Acho que vocês devem ter nomes que vocês gostam mais. E não tem nenhuma razão. Não é porque tem determinado significado ou outro. Não, é porque você gosta do nome. E assim foi por isso que a gente escolheu o nome da Lívia. Um nome que a gente gosta. O som do nome dela a gente gosta. Então, foi por isso. Mas no tempo bíblico era assim. Era assim. Então, já que quando nós, pais, damos os nomes para os nossos filhos, né, nós não estamos... Isso não necessariamente reflete, né, a nossa fé ou a nossa esperança. O que então vai definir o que nós desejamos para os nossos filhos, o que nós esperamos em relação a eles? Não o nome que a gente dá, mas aquilo que a gente faz no nosso dia a dia com eles, né? Aquilo que a gente faz na prática, né? Então a gente precisa, a começar em mim, a gente precisa olhar para os nossos filhos como pessoas que estão sendo influenciadas por nós e que, por sua vez, influenciarão seus filhos e carregarão a nossa influência adiante. É assim que acontece. A gente está nesse terceiro ponto em que Esaú deixa um legado, mas é um legado de separação de Deus e da promessa de Deus. E isso tem consequências ao longo da história. E eu quero observar com vocês aqui um momento em que o povo de Israel se depara com os edomitas. Primeiro, vamos ver aqui em Números. Abra aí sua Bíblia em Números, o 4º livro bíblico, capítulo 20. Aqui do versículo 14 até o versículo 21, nós vemos o momento em que Moisés está conduzindo o povo, saíram do Egito, está conduzindo na direção de Canaã, e eles pedem passagem pela terra de Edom. Um povo extremamente numeroso, que saiu do Egito, o povo de Israel, e se eles não passassem por ali, eles teriam que fazer um contorno muito grande. Então, eles pediram passagem, né? Então, diz aí no versículo 14, enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe, assim diz teu irmão Israel. Veja aí, aqui é o povo que descendeu do teu irmão Israel. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real,
não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse, veja aí, Edom, o povo daquela terra, os descendentes de Esaú, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Eles foram preparados para uma guerra. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então Israel tomou o caminho maior para não passar na terra. Percebe? Isso aqui, quantos anos se passaram? Quantas gerações nós vimos em Gênesis 36? E ainda parece que há um rancor, parece que há essa rebelião, não só contra o povo de Deus, mas contra o próprio Deus. Então as consequências são realmente muito grandes a longo prazo. Em uma outra representação dessa separação, desse legado de separação do povo de Deus, está agora no Novo Testamento. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Nós temos aí o início da narrativa, do anúncio da vinda de Jesus, o seu nascimento e tudo mais. E aí no capítulo 2 nós temos aí a visita dos magos. Veja aí, Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de quem? Herodes era edomita, descendente de Esaú. Claro, não um descendente puro, porque Esaú não se preocupou em preservar o seu povo como foi o povo de Israel. Não. Esaú misturado com tudo que você pode imaginar de gente daqueles dias. Tá? Mas é edomita, é descendente de Esaú. Em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, etc. Quando os magos falam com Herodes, Herodes faz aquela cena, fala, olha, vai lá, encontra lá direitinho, depois volta e me fala onde eles estão, que eu quero adorar o rei dos judeus também. Mas, claro, ele está sendo astuto nisso. Os magos são advertidos por Deus e não voltam, obviamente, para contar onde ele estava. Então, o que Herodes faz? Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e fez o quê? Mandou matar os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Separação de Deus. Não só separação, rebeldia declarada. Oposição. O que Esaú fez? Separando-se do povo, separando-se das promessas. Produziu um legado muito grande para a sua família. Um legado terrível. Mas de nada adianta ter tudo e não ter Cristo, meus irmãos, como está aí no ponto de número 4. O que adianta? Ter tantos reis procedentes dele, ter notoriedade, não adianta nada. Porque o fim de quem diz não a Deus, o fim de quem se rebela contra Deus é um fim trágico. Tem um livro bíblico que é uma sentença contra Edom. Sabe qual é? Exatamente. Obadias. Vamos lá, vamos abrir, abra a sua Bíblia aí em Obadias. Um grandíssimo livro do Antigo Testamento.
Obadias. Está antes de Jonas. Depois de Amós. Achou aí? Nessas horas, quem está com a Bíblia no aplicativo tem vantagem, né? Obadias. Só tem esse. Tá fácil. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, lugar seguro, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Olha o orgulho, a arrogância desse povo. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. E assim por diante. O que adianta? O que adianta segurança? Segurança física, com paredes, com portões, carros. O que adianta segurança financeira? O que adianta certa proeminência? De nada adianta. Aqueles que se separaram de Deus, que decidiram viver à parte do povo de Deus, eles serão derrubados, serão destruídos. Por maior que tenha sido o nome de Esaú, Edom não subsiste. Acabou, não existe mais. Tem hoje o povo de Edom, você conhece? Se misturou e se acabou. Eles foram destruídos. Eles foram destruídos. Agora, estar junto ao povo de Deus, estar vinculado à aliança de Deus pela fé em Jesus Cristo, aí sim garante um futuro. Aí sim garante um tempo esperançoso e vitorioso no futuro. A gente pode ver até a partir do versículo 15 aí desse livro de Obadias. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Ainda está falando de Edom. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Ele está dizendo que o resultado final da história é o seguinte: quem vai prevalecer é o povo de Israel. São os filhos de Jacó. Aqueles que são herdeiros da promessa. Aqueles que botaram sua fé em Cristo. Porque também não basta ser israelita de sangue, ser um herdeiro legítimo de Jacó. Nós sabemos que é pela fé no Filho, com F maiúsculo, é nele somente.
Algumas considerações finais. Talvez você tenha nascido na casa de Edom. Talvez você seja filho de uma família que não tinha nenhum compromisso com Deus. Você herdou isto. Você nasceu fora da família da aliança. Seus pais, talvez por decisões de antepassados lá atrás, eles não transmitiram a você a fé bíblica, a fé genuína no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não define o seu futuro. Por quê? Porque pela fé você pode se unir a Israel. E eu me refiro aqui ao Israel espiritual, não confunda as coisas, por favor. Você pode vir pela fé em Cristo, ser salvo. Não importa. Talvez seus antepassados foram os piores possíveis. Mas aqueles que mesmo que nasceram distantes de Deus, se unem pela fé em Cristo, eles são aceitos, são acolhidos. Mas talvez não, você tenha nascido de fato numa família da aliança. E eu louvo a Deus porque esse é o meu caso. Quando eu nasci, o meu pai, a minha mãe já tinham um compromisso com o Senhor e me influenciaram nesse caminho. Mas se você nasceu num lar cristão, se você é herdeiro da fé bíblica, não ache que que basta o fato de você ter nascido no meio de uma família cristã, no meio da família da aliança. Você precisa de Jesus, da mesma forma. Você precisa confessar sua fé em Jesus, se unir ao Senhor pela fé. É indispensável. Então, essas duas primeiras considerações. Você pode ter nascido na casa de Edom, longe de Deus, mas você pode se reconciliar com Deus através de Jesus. Ou você nasceu na família do povo de Deus, e louve a Deus por isso. Isso te livrou de muitos males. Agora tem uma coisa, pergunta final: qual é o seu legado? Você pode ter recebido uma herança abençoada dos seus pais. Ou você pode ter nascido na casa de Edom, mas você foi alcançado pela graça de Deus e hoje é um filho da aliança. A questão final é: o que de você vai passar adiante para as próximas gerações? Será que apenas as características físicas? A cor dos olhos? A cor da pele? O formato da mão, do pé? Que a gente passa, para os nossos filhos alguns dos nossos traços físicos. Será que é só isso? Às vezes problemas genéticos, a gente acaba passando. Se o pai e a mãe usam óculos, provavelmente os filhos vão usar. Rebequinha, Lívia? Os papais usaram um aparelho dental que era tudo torto. Os filhos provavelmente vão ter que usar também. Mas será que é só esse o nosso legado? Será que a gente só passa adiante essas coisas? A gente precisa pensar que as escolhas que nós fazemos hoje influenciarão as próximas gerações. O cristianismo brasileiro, daqui a algumas décadas, depende da maneira como nós hoje estamos vivendo a fé em Cristo. Então precisamos pensar nisso. Pessoas que no passado decidiram vir morar no Brasil, sem saber o que seria dessa terra. São os seus antepassados. Você está aqui por causa deles, por causa da decisão que eles fizeram. Existia gente aqui nessa terra? Sim, os índios,
E com certeza cada um de nós aí tem um pouco também dos índios. Mas o fato é que nós somos resultado, vamos dizer assim, de gente que a gente nem conheceu lá atrás, anos atrás, séculos atrás. E saiba, a mesma coisa vai acontecer para frente. O que nós estamos vendo hoje vai influenciar o que está lá na frente. A gente precisa pensar nisso. O que você gostaria que os seus filhos de carne, ou então os seus filhos espirituais, pessoas com quem você tem a oportunidade de ministrar, de influenciar, o que você gostaria que eles carregassem adiante? Muitos pais estão, como eu também estou, preocupado em oferecer aos filhos a melhor condição possível, material, melhor educação possível, uma boa escola, diplomas. Mas, irmãos, a maior das bênçãos que a gente pode transferir para as próximas gerações, o maior legado que a gente pode deixar é a fé em Jesus. É a aliança com Deus e com o seu povo. Então, que essa história, esse capítulo até um pouco indigesto, se a gente for ler secamente, que isso tudo possa mexer com o nosso coração, com as nossas expectativas, com os nossos sonhos, com as nossas prioridades. Que Deus nos ajude nisso. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva e é eficaz. E mesmo com textos complexos, nós vemos aqui verdades poderosas, Pai. Nós vemos aqui coisas que precisamos pensar para a nossa vida. Nós não queremos, Senhor, deixar um legado como o de Esaú, de mera prosperidade e grandeza do nosso nome. Não, Pai, tira isso do nosso coração. Daqui a um tempo, nossos nomes estarão numa lista como essa. Faremos parte da história, simplesmente. E as coisas que nós compramos, as coisas que nós tivemos, isso não fará grande diferença. Por isso, Senhor, ajuda-nos a influenciar as próximas gerações com aquilo que nós vivemos no dia a dia, a maneira como nós somos, as nossas prioridades, o nosso compartilhar, o nosso testemunhar de vida e de evangelho com os nossos filhos, com os nossos amigos, irmãos. Pai, que esta igreja, essa congregação que neste ano completará 10 anos de existência, que, ó Deus, o legado desse grupo que hoje está aqui trabalhando e servindo, possa repercutir por toda essa cidade ao longo de anos, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Esse é o nosso desejo. Faz isso, se for a Tua vontade. Porque tudo depende, no final das contas, do Senhor, somente. Nós devemos nos esforçar, Pai, e nos ajuda nisso. Mas sabemos que o Senhor é soberano e tudo depende do Senhor. As nossas obras só permanecerão se forem confirmadas pelo Senhor. E é isso que nós pedimos. Tanto no trato com as nossas famílias, nossos filhos, como com relação ao mundo em geral. É isso que nós pedimos. Confirma a obra das nossas mãos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.